E aí, beleza? Em algum lugar no interior da China, vários carros caríssimos seguem por um caminho rochoso até chegarem a uma fábrica misteriosa. Uma mulher rica desce de um dos carros. Ela é a dona do lugar e está ali para apresentar seus produtos caríssimos a um grupo de compradores. Todos seguem rapidamente para uma grande caverna, enquanto o gerente informa a chefe que os novos remédios estão funcionando muito bem para aumentar o tamanho dos animais. Acontece que a mulher vende peles de cobra e promete aos compradores que pode produzir 10 vezes mais do que seus concorrentes. Ela leva o grupo para os fundos da instalação para mostrar a qualidade de suas cobras, mas todos se surpreendem ao ver que os animais desapareceram. O gerente grita de raiva e sai correndo para encontrar as serpentes imediatamente, mas o que eles não percebem é que os animais ainda estão lá, observando os humanos escondidos nas sombras. A chefe se aproxima lentamente dos destroços, mas logo começa a sentir um líquido pegajoso pingando em seu rosto e percebe que uma cobra gigante e preta está bem acima dela. A criatura colossal paralisa todos de medo, enquanto a mulher é rapidamente devorada pela besta, sendo engolida por suas mandíbulas. Em pouco tempo, várias cobras começam a cair sobre as pessoas e a morder seus pescoços, enquanto os humanos tentam desesperadamente revidar. No entanto, eles logo percebem que não são um páreo para as criaturas. A situação piora ainda mais quando a serpente gigante aparece no meio da multidão e começa a devorar as pessoas como se estivesse em um banquete humano. O monstro arremessa as vítimas com força tremenda e morde os trabalhadores um por um. O gerente vê tudo e tenta fugir do local, fazendo com que a serpente gigante comece a persegui-lo pelos cômodos até sair correndo da caverna. O homem continua fugindo pela floresta, mas logo tropeça em um penhasco que dá vista para uma escola isolada. Antes que consiga pedir ajuda, a criatura o agarra e o joga nos arbustos, onde só se ouvem gritos. O monstro finalmente salta e começa a observar os prédios abaixo, planejando devorar ainda mais vítimas dentro da escola. Esse colégio é, na verdade, uma academia de formação para comissárias de bordo. Somente garotas com aparência de modelo são aceitas no programa. Elas aprendem várias habilidades, incluindo ressuscitar passageiros com beijos e parecerem bonitas para não assustar os clientes até a morte. Elas também precisam tomar banho todas juntas. O que as garotas não sabem é que as cobras já invadiram o prédio, enquanto a serpente gigante devora os humanos e mata as alunas uma por uma. Ao mesmo tempo, uma garota chamada Mona vai até seu armário no vestiário, mas logo vê uma cobra lá dentro, o que a faz correr imediatamente em direção à saída. No entanto, a jovem acaba encurralada contra a parede quando as cobras pretas a cercam completamente, forçando a menina indefesa a gritar sem parar. Por sorte, um segurança chamado Cal consegue ouvir os gritos vindos claramente do vestiário feminino. O homem corre em direção às portas e entra para o resgate, afastando as criaturas venenosas e carregando a garota para longe dali. Eles conseguem chegar rapidamente a um local seguro, enquanto o homem imediatamente relata o ocorrido ao chefe da segurança. Percebendo a gravidade da situação, Cal decide agir na hora e logo chega à sala de transmissão, com o plano de alertar todos sobre o perigo. Ao mesmo tempo, o diretor da escola está mostrando aos investidores seu plano para a cerimônia de formatura e promete que será melhor do que a de qualquer outra escola. No entanto, a conversa é rapidamente interrompida pela voz de Cal nos alto-falantes, avisando sobre as inúmeras serpentes no campus. O diretor tenta acalmar os investidores, dizendo que está tudo bem, mas as comissárias percebem que algo está muito errado. As pessoas começam a se virar lentamente, apavoradas, ao verem a enorme serpente bem diante dos olhos, fazendo todos congelarem em choque. O monstro mata o diretor imediatamente, enquanto os outros são forçados a fugir para salvar suas vidas. A criatura gigante começa a arremessar as pessoas para o alto e devorar os humanos um por um, enquanto mais serpentes são soltas nos prédios, causando um verdadeiro caos. Todas as estudantes entram em pânico ao ver as cobras atacando as garotas nas salas de aula, fazendo todas correrem desesperadas para escapar do prédio. Ao mesmo tempo, Cal decide fugir junto com sua amiga e acabam se juntando às estudantes que correm pelo campus. Cal rapidamente percebe que a cobra gigante está avançando pela multidão e manda Mona correr, enquanto volta para tentar salvar os outros dos ataques da criatura. A mulher também tenta ajudar suas amigas, mas só consegue ver o monstro devorando
devorando as garotas e bloqueando a passagem. Isso obriga o grupo a correr de volta para as salas de aula, enquanto a criatura os persegue de perto. Em outro ponto, Cal consegue alcançar os ônibus, mas percebe que Mona não está ali, o que o faz correr de volta imediatamente para salvar sua futura namorada. O homem entra no campus gritando pelo nome da garota, até finalmente chegar em frente a um prédio onde vê que ela está escondida. Cal corre até Mona imediatamente, mas a garota logo vê a criatura surgindo bem atrás do segurança. Ela tenta desesperadamente avisar sobre o perigo, mas Cal está focado em salvá-la, permitindo que a criatura se aproxime sem ser notada. O homem finalmente percebe que algo está errado quando se vira devagar e vê o monstro prestes a atacá-lo. Por sorte, Cal desvia do ataque e começa a correr pela própria vida, enquanto a serpente gigante se aproxima rapidamente. Isso faz com que ele caia no chão e o monstro salta para matá-lo, mas Cal é salvo a tempo por um oficial veterano chamado John, que o empurra para longe. Os dois correm para dentro do prédio e conseguem prender a criatura do lado de fora, mas o animal arremessa o velho para o outro lado da sala. Eles se recuperam rapidamente do ataque e olham em choque para o monstro gigante, percebendo que precisam encontrar uma forma melhor de fugir. Os dois homens começam a se mover com cuidado em direção à criatura e Cal nota um cabo nos andares superiores que pode levá-los até outro prédio, o que lhe dá uma ideia maluca. A serpente continua esperando do lado de fora, enquanto os dois homens escalam secretamente usando a corda. Pouco depois conseguem avançar lentamente até o centro, passando por cima da criatura desavisada. No entanto, o peso deles é demais para os cabos aguentarem, o que faz os ganchos se soltarem e o celular de um deles cair, acertando o animal. Isso alerta o monstro para a posição dos homens, fazendo-o atacar com fúria. Por pouco a criatura não atinge os humanos antes de despencar no chão. Os dois aproveitam a chance e tentam escapar, mas os cabos se rompem e lançam os homens para o outro prédio, fazendo-os colidirem com força. Felizmente, os dois não se machucam e correm em direção aos outros sobreviventes, enquanto Mona abraça Cal e o transforma em um apaixonado babão. Antes que a situação ficasse ainda mais constrangedora, ele avisa a todos que a equipe de resgate deve chegar em breve e que precisam permanecer dentro do prédio para não serem mortos. Os dois decidem procurar por mais suprimentos no segundo andar, mas inesperadamente encontram uma garota chamada Maisie e seu namorado que haviam acabado de terminar seus exercícios noturnos. Eles descem correndo em direção aos outros sobreviventes, enquanto Cal pede às garotas que troquem de roupa por algo mais prático para correr. Porém, quando o namorado Jay tenta ligar para a equipe de resgate, logo é informado de que a polícia só chegará dali a 5 horas. Isso faz com que todos entrem em pânico, mas Jay diz às garotas que todos podem usar seu carro para fugir. Os estudantes começam a correr para fora, enquanto Cal tenta desesperadamente impedi-los, mas ninguém parece acreditar em seus avisos. Os sobreviventes correm até o estacionamento, mas são emboscados imediatamente pela criatura, que devora uma vítima inteira. Cal grita para que todos voltem imediatamente, fazendo com que os humanos corram de volta ao prédio, com o monstro os perseguindo de perto. O grupo tenta subir as escadas, mas Mona logo percebe que uma das garotas foi capturada pela enorme criatura. A vítima implora para ser resgatada, mas Cal diz a Mona que já é tarde demais e eles não têm outra escolha a não ser seguir por outro caminho. Eles logo alcançam os outros, mas percebem que a serpente está logo atrás. Isso obriga o grupo a correr por um corredor repleto de cobras, entrando rapidamente em uma sala e tentando manter o monstro do lado de fora. As garotas usam todos os lençóis que encontram e conseguem fazer uma corda gigante para tentar escapar pela janela. Eles começam a descer do prédio enquanto a criatura bate sem parar na porta, e todos os sobreviventes conseguem descer, exceto Cal. O monstro finalmente invade o quarto e salta em direção a ele, forçando-o a pular pela janela para não ser morto. Por sorte, Cal cai bem em cima dos outros, permitindo que os humanos o amorteçam e o ajudem a não se machucar. No entanto, antes que o grupo possa se recuperar, eles logo veem a serpente gigante se aproximando novamente, o que os obriga a correr imediatamente. O grupo finalmente chega à cafeteria, onde conseguem fazer uma pausa. Cal agarra Jay com raiva por ter colocado todos em perigo. Ele se recusa a assumir qualquer culpa e logo aponta que Mona também abandonou sua amiga para morrer. Isso faz
faz com que a garota lhe dê um tapa no rosto e diga que ele será deixado para trás se isso acontecer de novo. Antes que a discussão continue, o monstro invade o prédio pelas janelas e começa a atacar furiosamente os humanos. Os sobreviventes são forçados a correr novamente, com a criatura gigante os perseguindo de perto. O grupo consegue entrar em uma câmara fria enquanto o monstro começa a rastejar para dentro, procurando suas presas. Os humanos tentam desesperadamente prender a respiração no frio intenso, enquanto a criatura passa lentamente por perto. Por sorte, a serpente gigante não detecta o calor deles e acaba deixando o local. Cal aproveita a oportunidade e começa a guiar os sobreviventes em direção à saída, mas logo vê que várias cobras menores estão vindo em sua direção. Sem outra escolha, ele tenta diminuir ainda mais a temperatura, congelando as garotas em suas roupas leves, mas também fazendo com que as cobras entrem em hibernação. Isso dá ao grupo uma chance de escapar, tentando ao máximo não pisar nas criaturas venenosas. No entanto, antes que todos consigam sair, Mona escorrega e acaba coberta pelas cobras venenosas. Cal tenta salvar a mulher com cuidado, afastando as serpentes, mas acaba sendo mordido por uma delas antes de conseguirem fugir. O grupo corre para a sala de emergência e colocam Cal em uma maca para tentar salvar sua vida. Vendo que a situação está piorando rápido, Mona não tem escolha a não ser começar a sugar os líquidos do corpo do homem, o que faz com que ele desmaie. As outras pessoas esperam pacientemente pela recuperação dele, enquanto a serpente gigante continua caçando os humanos, seguindo o cheiro deixado por eles. Logo em seguida, Cal consegue recobrar a consciência e se recupera completamente do veneno graças às habilidades orais de Mona. No entanto, John interrompe a comemoração ao lembrar que já se passaram 5 horas, o que significa que a equipe de resgate já deveria estar ali. Jay decide ligar imediatamente para a polícia, mas descobre que eles foram adiados ainda mais e só chegarão no dia seguinte. Isso faz todos entrarem em pânico mais uma vez, mas Cal assegura ao grupo que ainda há uma forma de escapar. Ele diz que não vão sobreviver até o amanhecer e que precisam ir até o estacionamento para usar o veículo que Jay disse que tinha. Eles começam a juntar todos os suprimentos possíveis, mas uma garota percebe que o homem colocou uma seringa no bolso e logo desconfia de algo. Ela leva Jay para uma sala reservada e revela que o carro dele só tem espaço para 2 pessoas, oferecendo serviços especiais em troca do único assento restante no veículo. E isso faz com que ele pense com a cabeça de baixo e se prepare para um momento íntimo dentro da sala. Mas logo percebe que sua namorada está bem do lado de fora. Maisie começa a se aproximar do casal como uma exterminadora, fazendo com que o homem fuja da briga iminente. Porém, antes que a briga realmente aconteça, Maisie percebe que a serpente gigante descobriu onde eles estão. A mulher aproveita a oportunidade e empurra a outra garota pela janela, alimentando a criatura com ela. A serpente rapidamente se levanta, o que faz a mulher correr para o lado oposto, sendo perseguida pelo monstro no corredor. Maisie acaba encontrando o restante do grupo e coloca todos em perigo ao trazer a criatura para onde estão, forçando todos a correrem por suas vidas. As pessoas descem correndo as escadas enquanto o monstro os persegue furiosamente, mas conseguem finalmente sair do prédio. O grupo corre até o carro da patrulha e todos se espremem para entrar, mas Cal decide ganhar tempo atirando um sinalizador contra a serpente gigante. Isso permite que John ligue o carro e todos entrem rapidamente no veículo, escapando por pouco da criatura que continua os perseguindo. Eles seguem em direção ao estacionamento, tentando despistar a serpente, mas o veículo logo fica sem combustível, deixando todos presos no campus. O grupo não tem escolha a não ser fugir a pé enquanto a criatura se aproxima e devora rapidamente quem fica para trás. Juntos finalmente chegam ao estacionamento, mas ficam chocados ao ver que o carro é um conversível de 2 portas. Cal percebe que foi enganado e tenta impedir Jay desesperadamente, mas isso só faz com que o homem o golpeie com a seringa tranquilizante. Jay consegue se soltar e corre para o carro, mas logo percebe que já é tarde demais, pois o monstro surge bem na frente deles. Surpreendentemente, ele empurra a namorada em direção à criatura e Maisie é morta na hora pela serpente. As pessoas veem isso e correm na direção oposta, enquanto o monstro se aproxima de Jay e o devora com uma única mordida. Ao mesmo tempo, os sobreviventes continuam fugindo, mas Cal começa a ficar paralisado
por causa do tranquilizante na perna. Isso permite que o monstro se aproxime dos humanos, mas antes que possa matar alguém, ele é distraído por uma série de fogos de artifício do outro lado. Acontece que John está usando um drone para afastar o animal, atraindo o monstro para si e permitindo que os outros escapem. O grupo consegue chegar até um depósito, mas Cal começa a se sentir extremamente culpado por não ter conseguido salvar todos os que morreram. Mona, porém, lembra ao homem que não é hora de lamentar, pois ainda precisam fugir antes que mais pessoas sejam mortas. Isso faz com que Cal volte a si, mas ele se recusa a fugir novamente, acreditando que só matando o monstro eles terão chance de sobreviver. Eles começam a pegar todas as armas do armazém e se armam como se estivessem num apocalipse zumbi, enquanto o homem planeja usar fogos de artifício para enfrentar a serpente gigante. Logo, todos se preparam para sair, caminhando juntos como se fossem os Vingadores, e Cal decide se usar como isca, atirando sinalizadores para o céu. Isso chama a atenção da serpente imediatamente, fazendo com que ela corra em direção aos humanos sem hesitar. O monstro logo chega até ele, mas tudo não passava de uma armadilha, pois as pessoas começam a cercar a criatura por todos os lados. Os humanos disparam furiosamente contra o animal gigante, usando todos os fogos de artifício, fazendo com que ele grite de dor ao ser queimado pelo calor intenso. No entanto, a serpente reage rapidamente e arremessa as garotas pelo campo com sua cauda enorme. Cal vê a cena e corre para ajudar sua companheira, conseguindo salvar a vida de Mona ao atirar furiosamente contra a criatura por trás. A serpente se recupera rápido, mas Cal pega uma caixa de fogos e corre em direção ao monstro, até conseguir jogar os explosivos dentro da boca da criatura. Isso faz o animal sentir uma dor intensa, enquanto se debate violentamente, permitindo que as pessoas atirem juntas e façam o monstro cair no chão. Pensando que finalmente venceram, todos ficam de pé diante do enorme animal em sinal de vitória. Mas a criatura reage e ataca os humanos imediatamente, arremessando-os como bonecos de pano. Cal vê isso e pega mais fogos de artifício, bombardeando a criatura com toda a força que possuem. Porém, isso apenas enfurece ainda mais o monstro, que joga as pessoas para longe com uma força imensa. A serpente então foca sua atenção em Mona e avança para matá-la, mas Cal chega bem a tempo e enfia uma faca na cabeça da criatura. Isso faz o monstro se debater de dor até conseguir arremessar o homem para longe. Percebendo que não vão vencer a batalha, Cal decide colocar o plano de emergência em prática. Ele despeja toda a gasolina sobre o corpo da serpente gigante, mas acaba se prendendo junto ao animal. O homem grita para que Mona acenda o fogo, mas a garota se recusa a matar seu amigo, o que acaba permitindo que a criatura o devore inteiro. Mona grita em desespero e corre até o interruptor, finalmente ativando os fogos de artifício que cobrem a criatura em chamas, queimando-a viva. As garotas observam em choque enquanto o monstro cai no chão e finalmente morre, mas elas não conseguem comemorar a vitória após tantas perdas. De repente, para a surpresa de todos, Cal aparece rastejando para fora da boca da criatura a tempo. Isso faz com que Mona corra até ele e o abrace com alegria, enquanto ele também percebe que John de alguma forma sobreviveu. Logo, todos ouvem a sirene se aproximando, e a equipe de resgate finalmente consegue salvar os sobreviventes restantes no campus. Ao mesmo tempo, Mona começa a cuidar dos ferimentos de Cal e acaba lhe dando um beijo por tê-la salvado tantas vezes. Isso faz com que os dois se abracem mais uma vez enquanto o sol nasce no horizonte. Terminando assim, Rising Boas in a Girls' School, filme de terror e ação de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.